No dia 3 de outubro, o chamado 3I Atlas fez sua passagem relativamente próxima ao nosso planeta. É claro que, quando dizemos próxima, estamos usando uma expressão figurativa. Na prática, ele passará a uma distância de cerca de 270 milhões de quilômetros da Terra. Longe demais para representar qualquer risco imediato, mas perto o suficiente para despertar a curiosidade dos astrônomos. Já no dia 30 de outubro, esse objeto atingirá o seu ponto mais próximo do Sol, a aproximadamente 210 milhões de quilômetros. Em outras palavras, outubro se mostra um mês essencial para acompanhar esse corpo celeste interestelar que vem chamando a atenção de cientistas e do público ao redor do mundo inteiro. Curiosamente, essa atenção intensa não parece incluir, ao menos de forma explícita, a NASA. Apesar da mobilização internacional, do fato de telescópios espalhados pelo globo estarem constantemente direcionados para ele e da comunidade científica publicar estudos e boletins sobre o Atlas quase diariamente, a Agência Espacial Norte-Americana aparenta manter um silêncio relativo sobre o assunto. A questão que se levanta é: será que a NASA está de fato escondendo algo ou apenas não tem mais informações relevantes para acrescentar? Em qual dessas hipóteses você apostaria? O 3I Atlas foi descoberto em julho de 2025 por meio do projeto Atlas, um programa astronômico cujo nome acabou sendo atribuído ao objeto. Esse projeto utiliza telescópios instalados no Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí. Apesar de os equipamentos pertencerem à universidade, o financiamento do programa veio, ironicamente, da própria NASA. Ou seja, desde a descoberta, a agência já estava envolvida de alguma maneira. A notícia do achado foi recebida com grande entusiasmo pela comunidade científica internacional. Afinal, estamos falando apenas do terceiro objeto interestelar já detectado em nosso sistema solar. Mais do que isso, o 3I Atlas se mostrou maior, mais veloz e muito mais intrigante do que os dois anteriores. Essa combinação de fatores deixou os astrônomos animados com a perspectiva inédita de estudar de perto um corpo vindo de outro sistema estelar. Mas, como costuma acontecer com descobertas desse tipo, não demorou muito para surgirem especulações que iam além das explicações convencionais. Logo apareceram teorias sugerindo que talvez não estivéssemos diante apenas de um cometa, mas possivelmente de algo muito mais extraordinário, quem sabe até uma nave de origem alienígena. Ainda no mês de julho, poucas semanas após a descoberta do 3I Atlas, começaram a surgir discussões envolvendo hipóteses extraterrestres. E não se tratava apenas de conspirações populares sem fundamento. Um dos nomes mais notáveis nesse debate foi o do renomado cientista Avi Loeb, professor de Harvard, que publicou um artigo sugerindo que havia possibilidade de o Atlas ser um objeto artificial, criado intencionalmente. Essa primeira versão do estudo saiu em 22 de julho e levantava hipóteses provocativas, chamando a atenção para cenários que, se confirmados, indicariam que estamos diante de algo construído tecnologicamente e não de um corpo natural. Loeb apontava, por exemplo, que o periélio do 3I Atlas, isto é, o ponto de maior aproximação com o Sol, aconteceria justamente no lado oposto à da Terra. Em sua visão, isso poderia não ser coincidência. Uma trajetória calculada dessa forma dificultaria observações detalhadas pelos telescópios terrestres no momento em que o objeto estivesse mais iluminado e, portanto, mais visível. Para Loeb, isso levantava a suspeita de um movimento deliberado para evitar detecção ou coleta de dados em profundidade. Por outro lado, é importante frisar que algumas das preocupações do cientista já foram atenuadas. Entre as hipóteses levantadas por ele, estava a de que, se o 3I Atlas não apresentasse uma cauda cometária, seria um forte indício de que não se tratava de um objeto natural. Essa ausência significaria que o corpo não havia herdado uma velocidade aleatória pelo espaço interestelar, mas sim sido lançado intencionalmente em direção ao sistema solar. No entanto, observações feitas pelo telescópio DECAM, no Chile, comprovaram que o Atlas possui, de fato, uma cauda cometária, característica típica de cometas naturais.
Essa descoberta foi comemorada pela comunidade científica, incluindo a pesquisadora Karen Mitch, do Instituto de Astronomia do Havaí, que reforçou o entendimento de que, mesmo antes dessa confirmação, o 3I Atlas já vinha sendo tratado como um cometa interestelar, mas agora com evidências ainda mais sólidas nesse sentido. Apesar de ter chamado atenção para cenários intrigantes, Avi Loeb sempre fez questão de esclarecer que não estava fazendo afirmações categóricas, mas apenas levantando hipóteses, para provocar debate. Em seu blog pessoal, onde comenta regularmente sobre a passagem do objeto, o cientista reafirma que a explicação mais simples continua sendo a de que o 3I Atlas é um cometa, mas defende a importância de explorar suposições alternativas, justamente para estimular a imaginação e ampliar as possibilidades de investigação. Em análises mais recentes, publicadas em 30 de setembro, ele estimou que o Atlas não apenas supera a ilha de Manhattan em tamanho, como também pode ter uma massa de aproximadamente 33 bilhões de toneladas, uma escala colossal se comparada aos dois primeiros objetos interestelares, Oumuamua e Borisov. Loeb chegou a brincar, dizendo que, caso o objeto realizasse alguma manobra inesperada no dia 29 de outubro, o mercado financeiro global entraria em colapso, ilustrando a ausência de medidas reais contra eventuais ameaças vindas do espaço profundo. Mas e a NASA? Como ela se posiciona diante de tantas especulações? Estaria realmente ocultando dados do público ou mantendo silêncio deliberado? A resposta, até o momento, é que não. A NASA não está propriamente calada sobre o 3I Atlas. Desde o início, a agência tratou o corpo como um objeto natural, adotando um discurso cauteloso e baseado em evidências. Informações sobre sua órbita, tamanho, composição e comportamento estão disponíveis ao público e podem ser acessados diretamente no site oficial da instituição. O que a NASA não faz é se envolver em especulações sobre alienígenas ou riscos não comprovados, mantendo uma postura conservadora em linha com a prática científica tradicional. O próprio cientista Tom Statler, da NASA, declarou em entrevista ao jornal The Guardian que, embora o 3I Atlas tenha algumas propriedades distintas dos cometas do nosso sistema solar, ele se comporta como um cometa, e as evidências esmagadoras apontam para essa explicação. Vale lembrar que vários telescópios ligados à NASA estão atualmente voltados para o 3I Atlas, e foi justamente um projeto financiado por ela que o descobriu. O que para o público parece um silêncio ou uma tentativa de ocultamento, na verdade é apenas o padrão comum da comunicação científica: compartilhar apenas dados confirmados, evitando alarmismo ou conclusões precipitadas. Basta observar como a hipótese inicial de Loeb sobre a ausência de cauda cometária se desfez assim que novas medições foram feitas. Muitas das notícias mais chamativas que circulam sobre o 3I Atlas não vêm da NASA, nem são divulgadas oficialmente por ela, justamente porque a agência dá prioridade a pesquisas próprias ou a estudos que apresentem dados sólidos. Além disso, vivemos um momento em que somos bombardeados diariamente por centenas de notícias vindas dos mais variados canais, de blogs a redes sociais, muitas vezes com informações distorcidas ou incompletas. Essa multiplicidade de fontes cria uma falsa impressão de que todo mundo está comentando sobre o assunto, menos a NASA. No entanto, isso é mais um reflexo do ritmo acelerado da mídia do que um indício real de encobrimento. Ainda assim, a dúvida persiste. Será que não existe mesmo um acobertamento proposital de informações mais sensíveis sobre o 3I Atlas? É difícil ter certeza absoluta. Em tempos de desinformação, é cada vez mais comum ver falas, dados ou estudos sendo mal interpretados, descontextualizados ou deliberadamente distorcidos. Até o próprio Avi Loeb, frequentemente retratado como defensor da ideia de uma nave alienígena, já deixou claro várias vezes que enxerga essa possibilidade apenas como uma hipótese remota, não como uma convicção. No fim das contas, a pergunta que resta é: em quem acreditar? Crescemos expostos a filmes, séries e livros que exploram a ideia de vida extraterrestre. Mas imaginar que seres alienígenas possam realmente existir, e mais, que possam se aproximar de nosso planeta, ainda soa estranho e distante. E, no entanto, é exatamente esse tipo de cenário que desperta fascínio. Já parou para pensar nisso?
Por enquanto, tudo o que sabemos de forma concreta é que outubro será um mês decisivo para o 3i Atlas e que os acontecimentos desse período podem, potencialmente, alterar para sempre a forma como vemos o universo e o nosso lugar nele.